O fim de ano do Bolsonaro não tá nada mole, pessoal. Se bem que o Bolsonaro é sempre mole, convenhamos, mas o fim de ano dele tá terrível, porque a Polícia Federal finalizou hoje à tarde um relatório apontando crime de Bolsonaro ao ter associado de modo deliberado os imunizantes para a pandemia com a doença do Cazuza. Você sabe o nome da doença, só que não posso falar aqui. Então faz muito sentido o Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, ou ele vai pegar perpétuo aqui no Brasil de tanto crime que ele cometeu. Mas agora, depois de tudo isso, você acha que o Bolsonaro foi passar férias ou de fato fugiu dos Estados Unidos, fugindo talvez até da Michelle? Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Você quer que ele seja preso? Coloca nos comentários, deixa o like se você curte o Bolsonaro com problemas jurídicos e claro, se inscreva no canal. E esse inquérito, essa investigação, já estava rolando há um certo tempo, porque lá no longínquo 2021, para ser mais preciso, em outubro, o Bolsonaro ele fez uma live em que ele associou de modo mentiroso uma informação a respeito dos imunizantes para a pandemia. E ele disse que pessoas que estavam sendo imunizadas havia uma propensão maior de contraírem aquele vírus do Cazuza, do Freddie Mercury. Eu peço desculpas por não citar aqui o nome do vírus, o nome em questão, porque isso pode acabar prejudicando o alcance do vídeo. E você sabe que eu posso usar um eufemismo, não muda absolutamente nada e você lembra desse caso. Só que nessa live também, o Bolsonaro ele contou uma outra mentira, falando dos casos de gripe espanhola que as pessoas estavam perdendo as vidas por conta de uma doença bacteriana. Uma situação completamente mentirosa por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tá falando que não, isso é opinião e não é. Bolsonaro não deu opinião porque a Polícia Federal concluiu que o Bolsonaro, ele como autoridade da República e pela convicção que ele passou a informação, ele poderia provocar alarde na população brasileira e desinformação. E foi isso que ele fez. Bolsonaro agiu de um modo deliberado para desinformar as pessoas. E aí o que aconteceu? O Mauro Cid, que é um ajudante de ordens do Bolsonaro, também foi incriminado pela Polícia Federal. E quem é esse Mauro Cid e por que ele preocupa tanto o Bolsonaro? O Mauro Cid é um coronel e ele é ajudante de ordens do Bolsonaro. E ele também está sendo investigado junto com o Bolsonaro por conta daquele outro inquérito que está averiguando o vazamento de dados sigilosos do TSE, que a Polícia Federal já apontou que o Bolsonaro também cometeu crime. Perceba que os crimes de Bolsonaro estão se avolumando num ritmo frenético. E aí tem uma questão. O Mauro Cid, ele está sendo investigado nesse caso e em outros casos também. A Procuradoria-Geral da República, com o Augusto Aras, solicitou o arquivamento das investigações contra ele. O Alexandre de Moraes pegou essa história, esse pedido do Augusto Aras e falou assim, não vou arquivar e eu quero que mais investigações sejam feitas a respeito desse caso. Na época, eu já fiz também comentário, houve uma grande confusão, um atrito pesado entre a PGR e o STF, link aqui no card. Só que a questão é que o Bolsonaro ele morre de medo desse Mauro Cid. Porque como ele é o ajudante de ordens, ele tem trocas de mensagens muito grandes com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele teme que haja uma quebra dos sigilos telefônico, telemático, de mensagem, de tudo do Mauro Cid. Porque aí o que pode acontecer? Com a quebra dos sigilos, trocas de mensagens do Bolsonaro com esse Mauro Cid podem acabar caindo nas mãos da justiça e você sabe que ali pode sair de tudo, ainda mais de uma cabeça, uma mente com o Bolsonaro e desse Mauro Cid. Então o Bolsonaro ele pode acabar se prejudicando ainda mais caso a Polícia Federal, as investigações acabem tendo acesso a essas informações nos celulares, nos computadores do Mauro Cid. E é por isso que o Bolsonaro, ele bate dentadura, pessoal, porque ele morre de medo. Ele morre tanto de medo que ele fugiu do depoimento. O Bolsonaro, ele fala que ele é um mitão, mas ele é um covardão. Porque no começo do mês, agora de dezembro, o Bolsonaro, ele tinha que ter ido até a Polícia Federal para prestar depoimento. Só que ele não foi. Por quê? Porque ele é um medrosaço. Medroso, ele não consegue encarar a prisão de peito aberto. Eu não sei por quê, porque medo de lutar jiu-jitsu no banheiro da penitenciária aparentemente o Bolsonaro não tem. Mas ele tem medo de encarar um guarda fardado, né? Porque vai saber o que pode acontecer, ele vê um cara fortão, barbudo, fardado, né? Vai saber o que ele vai passar na cabeça dele a respeito do exército. Mas ele faltou. E a Polícia Federal concluiu que o Bolsonaro ficou em silêncio no depoimento. E essa não foi a primeira vez que o Bolsonaro faltou depoimento, ele tinha faltado as outras vezes, ele é um covarde com a justiça. E como que os caras falavam que Bolsonaro ia dar golpe, sendo que ele tem medo de prestar depoimento? Não fala,
Não façam isso comigo. Na sua opinião, Bolsonaro é um covardão? Se é, coloca nos comentários Bozo Covarde e se inscreva no canal. E é interessante o seguinte, pessoal, porque essa situação agora da Polícia Federal coloca uma pressão imensa no Augusto Aras pelo seguinte... Hoje que dia que é? 28? Não, hoje é dia 27 de dezembro. Faltam aí mais 4 dias para o Bolsonaro, né, terminar o mandato dele. E qual é a questão? A Polícia Federal, ela não pode abrir uma investigação contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro tem foro privilegiado. Para que a Polícia Federal abra uma investigação, é necessário que haja autorização da PGR. A gente sabe que no passado o Augusto Aras ele acobertou esse caso. Inclusive a revista Veja trouxe uma informação para nós, também link aqui no card, que eu esclareci toda essa história, que o Aras havia garantido para o Bolsonaro que ele não iria abrir nenhuma investigação até o término do mandato. A gente sabe que agora o Augusto Aras ele tá tentando mudar de postura, deixando os bolsonaristas simplesmente arrepiados com a possibilidade do Augusto Aras começar a investigá-los. Também já fiz todos esses comentários, link aqui no card. Então a gente tem que ver como que vai ser a postura do Augusto Aras. Porque o Aras ele vai liberar a investigação? Não vai. Se o Aras está querendo mudar de postura e ele já até deu umas trombadas com o Bolsonaro e com os bolsonaristas recentemente, o Bolsonaro precisa ficar assustado. Porque vai saber o que o Aras pode programar agora nesse fim de ano para o Bolsonaro. Ele não deve mais nada. O Bolsonaro tá mais queimado do que tudo por conta do silêncio, das omissões dele e do caos que tá acontecendo em Brasília. Então, o Bolsonaro é como se fosse chutar cachorro morto pro Augusto Aras. O Aras tem cargo, o Bolsonaro não tem absolutamente nada. E é por isso que está ficando cada vez mais evidente que essa história do Bolsonaro ir para os Estados Unidos não é férias, é fuga, pessoal. É fuga. E eu vejo que é bem provável que ele fique por lá talvez como um imigrante legal para fugir da justiça. Porque vocês sabem, eu também fiz vídeo que o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ele acaba tendo uma certa proteção contra processos internacionais, como o processo do Tribunal Penal Internacional. Link aqui no card para que você entenda essa história. Estão falando que o Bolsonaro está viajando só com passagem de ida, sem passagem de volta. Isso nós não temos ainda a confirmação. Só que é possível. É possível que ele faça isso. Ele tem condições, ele tem dinheiro, ele vai ter aposentadoria, até os processos rolarem. Como que o Alan dos Santos está vivendo lá nos Estados Unidos? Isso a gente também não sabe. Então, cada vez mais que eu vejo toda a conjuntura, todo o cenário sendo construído, é muito possível que o Bolsonaro tenha, sim, fugido. Nós temos a informação que ele vai querer viajar para os Estados Unidos com medo de perder o passaporte. Talvez pode ser por conta desse caso da Polícia Federal. O Bolsonaro sabe de coisas que nós não sabemos. Claro, ele sabia desse depoimento, porque ele foi intimado a depor, e nós não tínhamos essa informação, pelo menos a informação não havia vindo para a grande imprensa, como agora ela chegou. O que eu sei é que esse fim de ano do Bolsonaro está horroroso. Horroroso, vai ser preso, vai perder o casamento, pelo menos ele pode virar a noivinha da prisão. E aí ele pode ter um matrimônio muito mais estável e potente do que o que ele tem com a Michelle.